Aleluia. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Muito usado na palavra também de evangelismo, de cura, de libertação. Quanto ensino tem aqui nesse capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Aleluia. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes, oh Senhor amado, e anunciava-lhes a palavra, anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Por causa de quem? Da multidão. Aonde estava essa multidão? Na casa. Descobriram o eirado, o telhado, no ponto correspondente aonde ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, aleluia. Como é que a fé pode ser vista, irmão? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, amor de pai, né? Chamar de filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Veja, falava em seu coração, sem abrir a boca, arrazoavam, pensavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um? Aleluia, que é Deus. E quem é que está ali? Aleluia, que é Deus. Jesus, percebendo logo, olha a palavra, em seu espírito, e é minúsculo, irmão, em seu espírito, e é minúsculo, percebendo em seu espírito que arrazoavam assim, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Senhor querido, que conhece o coração, meu irmão, ali presente, já vendo, sabendo no seu espírito que está no coração. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim, jamais. Que possamos ver coisas. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Ó Senhor, que apareça o Senhor no Espírito nesta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto ensino nesta palavra, quanto ensino, o ensino do evangelismo, o ensino de fé, ensino de pessoas que falamos daquela mulher hemorrágica, que alguém falou a palavra. Agora aqui é diferente. Aqui a palavra diz que pessoas tomaram a atitude de pegar esse homem doente e levar lá onde o Senhor estava. Chegando na casa, pensa, irmão, que casa é essa? Que casa? Chegando na casa e vendo a multidão, aleluia. Oh, irmãos, se isso não aquebranta, não leva a lágrimas, é porque a pessoa está muito longe. Mas a pessoa que tem um pouquinho de iluminação, que casa é essa? Chega, não consegue entrar porque o povo está tomando conta da casa, muita gente. Vê um ponto na casa, vê que loucura aos olhos humanos, irmão.
loucura. Aqueles 4 homens pendurar um aleijado, um paralítico, naquele leito, levar para o telhado, tirar as telhas. E geralmente os evangelistas pregam, né? Tira a telha do medo, tira a telha da angústia, tira a telha da incredulidade, tira a telha do pecado, tira a telha da mentira. Bom, amém? Uso isso como, é uma mensagem evangelística, mas olha a casa, existe telha, e bem no ponto, no centro, onde está o Senhor falando a palavra. De repente ele vê na casa. Que casa é essa, irmão? Que casa? Levanta os olhos e vê a fé deles, a fé impetuosa, fé que nada impede, fé de poder, fé sem barreira. O Senhor viu a fé. Que cena! Telhado no telhado. Que casas! Ora, não diz que tem forro, nem forro tem essa casa. É uma casa que tira o telhado e desce. Aquele homem, imagina a brecha daquele telhado para descer uma cama com um paralítico, com corda, só pode ser com corda. E o paralítico vem, eles descem. Oh meu Deus! Até onde o Senhor estava. E o Senhor, vendo a fé deles, disse: filho, perdoados estão teus pecados. Agora veja, irmãos, aí vem os fariseus, estavam ali na casa. Quem? Os fariseus, os doutores. E parece que unânimes no coração, eles falavam no coração. E o Senhor no Espírito, no seu Espírito, ouvia, via, sabia o que eles estavam pensando no coração. Aqui ensina que nós podemos ter esse Espírito exercitado, irmão. O Espírito exercitado sabe as coisas, entende as coisas. A palavra diz que o homem espiritual sabe tudo e não é discernido, discerne tudo e não pode ser discernido. Veja que qualidade de espiritualidade, irmão, que Deus quer que tenhamos. Não é essa a palavra ainda. Filho, perdoados estão teus pecados. Nós sabemos que, sabemos pela palavra que era o pecado que trazia paralisia para aquele homem. Perdoou o pecado e mandou se levantar. Ele saiu. Mas veja, irmãos, o que me aquebranta aqui, eu nunca ouvi isso. Aqui a palavra diz: quando soube-se que estava em casa. Quem lê a palavra, você pode ver, ele entrou na casa de Pedro, onde morava com seu irmão André, e viu a sua, está no livro de Marcos, viu a sua sogra com febre. Entrando na casa onde morava Pedro com André, ele viu a sogra doente, com febre, repreendeu a febre. O que estou falando, irmão? Sempre quando o Senhor entrava numa casa, dizia: entrou na casa de Pedro, onde morava Pedro. Irmão, entende aqui? Pedro, André, e ali estava a sogra de Pedro, jazendo em febre. Ele estendeu a mão, a levantou, e ela se levantou para servir na casa de Pedro. Outra passagem, ele entrando na casa de Simão, leproso, sentou na mesa. Então citava o nome dos donos da casa. Entrando na casa de Marta e Maria. Quem lê a palavra do Evangelho, em outras casas que ele entrou, citava o dono da casa. Mas aqui, irmão, que dono que é essa casa? Quando soubes que estava em casa. Ora, quando soube-se que o Vilmar está em casa, que casa é essa? Que casa é essa? Quando se soube que o Mário está em casa, o André está em casa, o Osmair está em casa, que a Laude está em casa, que casa é essa? É a casa onde ele ou ela mora, dela.
Oh Senhor, oh irmão, se nós tivermos intimidade com isso, essa era a casa onde ele parava, estava em casa. Oh, e comecei a meditar, irmão, e veio um aquebrantamento no meu coração. A casa onde o Senhor está, a casa onde Ele para, a sua casa, como ela é. Oh meu Deus, olha como o Senhor é acessível, irmão. Olha como o Senhor é maravilhoso, da sua própria casa. Alguém está me estelhando. Ei, está fazendo aí, o telhado é novo. Meu Deus, oh Senhor, pelo amor de Deus, irmão. Nem a nossa própria casa é fechada para todo mundo. Nossa casa, humanamente falando. Meu Deus, onde tem uma casa cristã assim, cercada, cuidada, Deus o livre se alguém entrar nessa casa, ou mexer, arranhar o sofá. Quando soube-se que estava em casa, uma multidão veio, de todo tipo de pessoas, e alguém levanta um paralítico e tira, destele o telhado, e o Senhor vendo a fé, o Senhor vendo só o lado espiritual, o lado da intrepidez da fé, e todo tipo de pessoa ao redor dele ouvindo a palavra. Oh Senhor Jesus Cristo, que Espírito maravilhoso. Quem está ali, irmão, naquela casa simples? É o Todo-Poderoso, irmão. É o glorioso Deus que está ali, o Criador do universo, que naquela simples casa, e na casa dele recebe todos, e todos vêm para ser abençoados. A casa de Deus é lugar de acesso, a casa de Deus é lugar sem barreira, a casa de Deus é onde a fé é exercida, a fé de Deus, a casa de Deus é onde o Senhor até censura os corações, onde amor está permeando, enchendo. Oh irmão, o Senhor é glorioso. Oh Senhor, nos dê esse Espírito, nos dê essa visão do Espírito. Quando soube que estava em casa, ou a casa onde ele parava nas suas andanças de cidade em cidade, descansava, era o lugar do seu repouso, era o lugar do seu descanso. Quando soube-se que estava em casa, essa é a linguagem bíblica. Não estava na casa de ninguém, irmão, na sua casa, onde pousava, onde descansava. Bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E qual é o descanso da casa de Deus, irmão? O Senhor quer ter descanso. Qual é o descanso da casa? Agora traz para a espiritualidade da visão da igreja. Traz para nós, irmão, como casa. Não isso aqui como casa, e nem a nossa casa material lá de 4 paredes e cimento. A igreja agora, tira essa visão. A igreja como casa, a igreja como família. Meu Deus, quantas barreiras, irmão. Quantas doutrinas, irmão. É de levar as lágrimas de quantos que vão chegar diante do Senhor no tribunal de Cristo e viram que cuidaram de tantas casas, morreram, brigaram, se mataram, destruíram vidas, e vão ver que a casa era errada, que não era essa casa, que o Senhor nunca teve descanso nessa casa. Como é que você vai ter descanso no lugar de perturbação, de competição, de mentira? Ah, irmão, lugar de domínio humano, de domínio religioso, de doutrinas. Pensa, irmão, pensa no cristianismo de hoje, tantas milhares de lugares que põem uma placa, que as pessoas não têm acesso, irmãos. Porque tem norma de roupa, lugares tão sofisticados que um pobre não pode entrar ali. Irmãos, eu tive comunhão com um homem de Deus, um homem simples, mas homem de Deus, de uma sabedoria de palavra, homem do interior, cheio do Espírito Santo. Nesses 40 anos de fé, eu digo para os irmãos, Deus me deu o privilégio de conhecer pessoas, irmãos, cheias do Espírito de Cristo. Conheci muitas pessoas, já testemunhei para os irmãos de pessoas que só olharam,
Só olhar, as pessoas choravam e se convertiam. Só um abraço. Esse homem, irmão, que testemunhou para mim, ele disse: irmão, você pode ver que um homem espiritual nunca chamou outro de pastor, né? Nem da denominação. Já sabe que é errado. Irmão, eu tive que ir a Curitiba. Os negócios em Curitiba. E a denominação dele era no interior. Pensa, irmãos. Eu tive também o privilégio de reunir em lugares, não é questão de simplicidade pelo lugar, mas de poder, da glória de Deus. Choro, abraço, amor de irmãos. Eu tive essas experiências nesses anos. E esse irmão era um homem cheio do Espírito Santo. O partir do pão nesse lugar, irmãos, era... Deus é testemunho, os irmãos enviam, simples, mas cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, milagres, bênção. E aqueles dias que ele teve em Curitiba, isso faz muitos anos, ele disse para mim assim: irmão, esse dia que eu vim em Curitiba, eu fui na minha denominação. Eu fui na minha denominação e ele disse que ele se assustou com o tamanho, a sofisticação, naquela época já, a sofisticação dos assentos, com almofada, tudo almofadado, o estilo. Ele disse: irmão, quando eu vi no pátio tipos de carro, foi um choque para mim, de tanta riqueza. E vi aqueles irmãos chegando com aqueles ternos de luxo, a roupagem daquelas mulheres, a mesma denominação, a minha mesma denominação, com o mesmo nome, o mesmo título. E ele entrou no domingo de Santa Ceia, que chama nesse lugar para ir para a ceia, não sabia que era ceia, simplesinho, com seu terninho. E ele disse: irmão, quando estava lá no meio, começaram a cantar, a orquestra, as apresentações dos líderes, e cantando e ministrando, ele disse que simplesmente ele entrou em desespero. O espírito dele entrou em desespero. Ele começou a se desesperar. E se desesperar. Irmão, você acredita nisso, irmão? Eu acredito, porque é um homem de Deus que eu convivi. Se desesperar. E como se uma voz do seu, eu me lembrei, essa voz do seu espírito disse: o que está fazendo aí? Aí não é o teu lugar. Esse não é o teu lugar. Ora, irmãos, muitos vão me chamar de estreito, de exagerado, que Deus ama a pobreza e que Deus não está com os ricos. Aí já vão taxar dessa forma. Mas pensa o que é simplicidade, irmão. Não é questão de finança, nem de pompa, nem de coisa exterior. Mas veja, aquele homem ungido, na mesma denominação, o desespero e a voz do seu espírito: o que está fazendo aí? Não é o teu lugar. Ele disse: irmão, parece que não conseguia sair daquele lugar. No meio da reunião, ele, muito sábio, foi despistando. Quando ele saiu da porta fora, ele disse que parece que saiu uma tonelada dele. E começou a chorar e falar em língua na rua. Oh meu Deus, oh meu Deus, como eu te louvo pelos meus irmãos, como te agradeço pelo lugar que eu sirvo. Não é, entendo que não é placa. Oh Senhor, como o Senhor é conosco naquela simplicidade. Que peso que saiu, como te amo e te adoro, aleluia. Ele foi cheio do Espírito ao sair da reunião. Veja, irmão, então o que eu estou falando? Essa é a casa que o Senhor tem descanso. Se um irmão, servo de Deus, que tem comunhão com o Senhor, não tem descanso, não consegue estar em paz dentro de um lugar de reunião. Oh irmãos, que o Senhor nos ajude a entender isso. É sonho, mas eu tive 2 sonhos com 2 denominações gigantes do Brasil. É um sonho. Entrei numa catedral gigante e tinha um pregador pregando, um bispo, era muita gente. E quando eu entrei, falei: vou entrar aqui nesse culto. Me lembro que eu sentei lá dos fundos, só que o lugar era escuro. Era uma multidão de gente, mas era escuro. Assim, meu Deus, como é que eles pregam e cantam no escuro?
E quando eu sentei lá atrás, Deus é testemunha disso, irmão, num sonho. Pararam o culto. E alguém veio onde eu estava e disse: a reunião só vai continuar se o senhor sair daqui. Meu Deus! Aí eu saí. Quando eu saí para a porta para fora, eles continuaram aquela reunião, mas no escuro. Na quadra seguinte tinha uma outra denominação que eu posso citar, de uma pessoa famosa. Falei, vou entrar aqui. A mesma coisa, era escuro. Ninguém via ninguém, só tinha multidão de gente. Cantava, pregava. E citei lá atrás, a mesma coisa. O obreiro foi lá onde eu estava e mandou eu sair dali. E me lembro da alegria de estar na rua. Falei, meu Deus. Na época eu dizia, que igreja é a igreja certa? Que igreja é a igreja certa? Ô irmão, que igreja é a igreja certa? A igreja certa, irmão, é onde nós nos reunimos em paz e temos descanso no nosso espírito. Se você está nessa reunião aqui em paz no teu espírito, a paz no teu interior, nós estamos descansando com o Senhor, entramos no descanso do Senhor. Então não é as paredes, não é o nome, não é a riqueza, não é a pompa, é o espírito do nosso interior que está em paz. Essa é a casa onde Ele quer, essa casa onde Ele deseja estar. Ele quer estar nessa casa, na sua simplicidade, aonde Ele tem ambiente, aonde Ele pode ministrar, aonde Ele é o centro, onde nós o amamos, onde é a motivação. Olha, irmãos, quando isso amadurecer em nós, nós vamos ver a glória do nosso Deus. Aleluia! Atenta para isso, irmão. Quem tem descanso e paz no seu coração, não se atribule com quem vem na mente, irmão, porque o Senhor conserva em paz aquele cuja mente está no Senhor. As tentações vêm na nossa mente para nos tirar dessa paz. Irmão, você está em paz e tem descanso no teu coração, você está na comunhão do Filho de Deus. Se alguém não tem paz interior, ela não está em comunhão com o Filho de Deus. Ela não está em comunhão desta casa, ela não tem comunhão desta família, ela está fora. Irmão, perceba, você é uma pessoa em paz. Nós somos a casa, irmão, nós somos as pedras vivas. Nós somos a casa. Cristo como filho da casa, qual casa somos nós? Nós somos a casa. Hebreus 3,6. Nós somos a casa quando nos reunimos aqui, mas somos as pedras vivas onde nós vivemos como casa. Então, irmãos, eu perdi a paz no meu lar, eu perdi a paz no meu trabalho, eu perdi a paz no trânsito, eu perdi a paz. Irmãos, se nós saímos do descanso, é prova que algo está errado, e que a obra do diabo é perturbar para tirar esse descanso. E quando nós voltamos ao descanso, temos certeza que estamos no lugar do descanso onde o Senhor está, porque onde o Senhor está, descanso. Bendito é o nome do Senhor. Descanse no nome do Senhor, irmão. É no descanso que Deus dá graça, é no descanso que Ele renova, é no descanso que essa fé é liberada e faz maravilhas, estupendas maravilhas. É nesse lugar que o Senhor perdoa pecados, é nesse lugar que Ele levanta o paralisado, não só o paralítico doente fisicamente, mas o paralítico enfermo no espírito, que os paralíticos ao entrar aqui no seu espírito sejam libertados em nome de Jesus da paralisia. Só entrar em nosso meio, irmão, com palavra dos irmãos, como diz o capítulo 14 lá no 1 Coríntios, de todos profetizarem, será conhecido o segredo nos seus corações, eles cairão por terra confessando seus pecados e dirão: Deus verdadeiramente está neste lugar. Quer dizer, alguém entrou com a paralisia espiritual e entrou no lugar onde o Senhor está operando, já se percebe a operação dele. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmão, quer ser abençoado, Vilmar? Quer ser abençoado, irmão? Não é passividade, não. É descanso interior. Nós se preocupamos muito em fazer a obra, mas o Senhor é que quer fazer a obra em nós. O Senhor quer nos levar para o descanso. Quando soube-se que Ele estava em casa, e o Senhor está conosco aqui em 2 ou 3, irmãos, o Senhor está descansado conosco, o Senhor está em paz conosco, o Senhor está em paz conosco, vendo a nossa situação, a nossa vida de oração, nossa vida moral, nossa vida espiritual, nossa vida de meditação, ou inquietamos o Senhor, irmão, ou perturbamos o Espírito do Senhor, irmão. Que o Senhor nos ajude a estar em paz aqui, em descanso onde estivermos,
Esse descanso é a presença de Deus. Demorei para aprender isso, irmão, porque a gente vem de denominação que poder de Deus é quando cai um fogo, e se não tem fogo, tem que queimar a cabeça, queimar as costas. Amém? Acaso que acontece mesmo de queimada, mas irmão, com o tempo que você vai vendo que a paz é o árbitro, a paz é juiz, Cristo é a paz. Então, se Cristo está em mim, eu estou em paz, ali está a presença de Deus, a graça de Deus. Por isso que quando se inquieta o coração, irmão, ou o irmão acorda de madrugada inquieto, ou alguma coisa toca na consciência que está errado, que Deus nos ajude a nunca perder essa sensibilidade. Está errado isso, é bem suave, o coração se inquieta, está errado isso aqui. Oh Senhor, percebo que isso não está certo, perdão Senhor, lava-me com teu sangue, invoca o Senhor, se quebranta, logo aquilo vai embora, a paz continua. É a presença de Deus, é a guarda de Deus, é a proteção de Deus, é a salvação de Deus, é a cobertura de Deus. Quando soube-se que estava em casa, eu sei que Ele está aqui, irmão, eu sei que Ele está conosco. Você percebe Ele aqui, está em paz. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Santificado é o nome de Deus. Oh, aleluia. Tenho que ler esse versículo para nós encerrarmos. Vocês sabem que eu vou ler, né, irmão? Tem que ler. Isaías capítulo 66 está no meu coração, quero ler, só ler. Isaías 66. Isaías 66 fala assim, ó: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso, do meu descanso? Porque minha mão fez todas estas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, aflito, abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Qual é a edificação da casa, irmão? O que o senhor quer encontrar na casa? Quem que vai edificar uma casa para o Senhor, irmão? Se a glória de Deus não cabe no universo, o céu é o meu trono, a terra é a estrada dos pés. Que casa eu edificarei? Fiz tudo isso. Mas ele se volta para quem? Para o simples, ó. Para quem olharei? Para o simples, abatido de espírito, aquele que depende do Senhor, do seu espírito, que invoca o Senhor e que treme da palavra. Só essa frase aqui nos derruba, irmão. Quem é que tem descanso? Aonde o Senhor está? Qual é a casa que Ele está presente? Qual é a casa dele? Esse Senhor que está aqui em Isaías é o Senhor que está lá no capítulo 2 de Marcos, irmão. Que casa agora nós vamos edificar para Ele? O que são essas pedras vivas? Ou irmãos, nós trememos da palavra, ou julgamos a palavra, resistimos à palavra. Lemos algumas passagens da Bíblia que parecem agradável, mas aquela que é desagradável passamos por cima. Nós trememos da palavra, irmãos. A palavra traz tremor. Treme da minha palavra. O temor é interior, o tremor é aqui fora, aqui, ó. Tremor é exterior. Que as pessoas, se eu estou tremendo aqui, irmão, temer é interior. Tremor é, se eu estou tremendo, alguém está vendo. Por que tu está tremendo? Então isso aqui é espiritual. Quando alguém treme da palavra, as pessoas veem que ali é um homem, uma mulher que treme da palavra, que não se oculta. Isso é uma coisa que não se esconde. Meu Deus, esse homem vive a palavra, meu pai vive a palavra, minha mãe vive a palavra. A palavra é vista, o tremor é visto. É para esse que o Senhor olha, é com esse que o Senhor está, é com esses que o Senhor quer reunir. O resto é demagogia, hipocrisia religiosa, irmão. Eu quero abrir a boca para orar, não quero ser pesado, irmão. Falar a palavra, eu tremo para a palavra. Por que me diz Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? E nós falamos, irmão, como nós somos mecânicos, irmão, como nós não vemos a casa, como o Senhor vai ter descanso se não vai ver isso em nós? Como é que vai ter descanso em nosso meio? Reunir conosco, descansar conosco, se vê que nós, irmão, não trememos a palavra, não temos tremor.
A palavra está falando todo dia, toda hora em nossa consciência. Vai cá, a palavra fala. Pelo menos acontece comigo, um versículo fala. E nós queremos fugir, isso é coisa da minha cabeça. Senhor ministrando. Já se voltar para a palavra, crer na palavra, ser corrigido pela palavra, ser lavado pela palavra. Só quem pode lavar é a palavra. Se alguém não é lavado pela palavra, ele fica sujo, irmão. A água é para lavar sujeira. Se não permitir a água de lavar, não fica sujo por dentro, sujo no espírito, irmão. Nossa reunião vai ser mecânica, essa casa o Senhor detesta, essa casa ele não quer. Você entende a metáfora aqui? Podem não ter forro, pode ser simples, pode ser chão batido, mas ele está ali no centro, e ele deixa ser destelhado. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele quer a simplicidade, ele quer a liberdade do Espírito, ele quer isso de nós, irmãos. Agora, como que eu tremo da palavra se não tiro um dia para ler a palavra? Passa às vezes dias sem ler a palavra. Quem vai corrigir a palavra? Quem vai queimar é a palavra. A palavra é como fogo que queima. A palavra é luz que ilumina. Irmão, medita sobre isso. Para quem olharei? Quem que Deus olha? Olha para mim, para você, irmão. Para quem que Deus olha? Ele olha para quem treme da palavra. O pobre de espírito é aquele que depende de alguém. Senhor, Davi disse: sou pobre e necessitado. Davi era pobre e necessitado materialmente, irmão. Era rei. Mas Davi dizia: sou pobre e necessitado. Esse é o pobre de espírito. Senhor, te amo, Senhor. Quer dizer, é um pobre sem Cristo, é um pobre sem Deus. Ele está em Deus, amando o Senhor, invocando. Aleluia. Para quem o Senhor olha? Olha, irmãos, quantos clamores fora da esfera do reino, fora da nova criação, quanta oração, quanto louvor. É o Salmo 137. Como é que cantarei? Vou repetir o que já falei. Vou cantar o canto de Sião em terra estranha. Terra estranha é fora do Espírito, irmão. Ali cantar louvores, eles penduraram as suas harpas no salgueiro, é uma vida que está fora do Espírito. A vida fora do Espírito é se pendurar aquelas harpas lá no salgueiro, nos rios da Babilônia. É viver fora do Espírito, irmão. E ali não pode fluir canções de Sião, porque é terra estranha. E às vezes nós estamos cantando em terra estranha. Meu irmão, está entendendo o que é pregar, o que é orar, o que é cantar em terra estranha? É fora do Espírito, irmão. É fora da esfera do reino. É fora do temor da palavra. Às vezes está falando sem temor nenhum. Está cantando sem temor nenhum. Está orando da boca para fora, porque tem que orar sem temor nenhum. O Senhor não está olhando, irmão. O Senhor olha para quem treme da palavra. Isso aqui não é meu ambiente. Isso aqui não devo estar vendo. Isso aqui não é amizade para mim. Oh, irmãos, como o Senhor está olhando para essa pessoa que treme da palavra. Sai do meio dele, povo meu. Não toque nada imundo. E vos receberei como filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6, 16, 17, 18. Sai do meio dele. Mas não, irmão, nós oramos ainda no meio deles. E não temos o menor tremor. Deus é tão bondoso que às vezes estamos numa situação lá em casa, de manhã, de madrugada, aquilo vem. Está certo isso? Está certo essa reunião familiar? Está certo esse encontro que vocês estão se reunindo lá no meio-dia, lá na janta? Você é comigo, contigo, qualquer um, irmão. Ó Senhor, isso te entristeceu. O Senhor tem ambiente, irmão. Para quem ele olha? Para quem treme da palavra. Tremer da palavra é viver na palavra, no espírito da palavra, e sair daquilo que entristece o Senhor da palavra. Porque casa ninguém pode edificar para ele, irmão. A edificação da casa é uma edificação do Espírito. Bendito é o nome do Senhor. Que casa edificareis? E aquele todo-poderoso que senta no trono e a terra, o estado dos pés, está numa casinha. E quando soube estava em casa, todos se juntaram ali. Oh Senhor! Oh Senhor! Oh irmão! Quando verdadeiramente houver a operação de Deus, eles virão e se chegarão de perto e de longe. Vai vir os escribas também, vai vir os contra, os preconceituosos, interessa, mas todos estarão ali, verão o sinal, verão a bênção, verão a fé fluir, verão o Senhor falar no Espírito, verão o perdão, verão a restauração. Oh, bendito é o nome do nosso Deus. Oh, que o Senhor nos ajude, irmão, a tremer da palavra.
a se alegrar o coração do Senhor, a ter uma vida agradável ao Senhor. O Senhor olha, irmão. O Senhor está olhando. Para quem olharei? Quer dizer, para quem eu olharei? Para quem estenderia a mão? Em quem vou operar? Que me busca. Ele é o Todo-Poderoso e busca. Ele. Quem é que busca? Quem é que? É nós? Ele que procura. Para quem olharei? Para quem entende a minha palavra. Que é pobre de espírito. Que não, quer dizer, não tem arrogância, soberba, orgulho, maldade no seu coração, malícia. Irmão? E crendo na palavra. Esse eu olharei. E esse que o Senhor está olhando está cheio de paz, cheio de graça, está debaixo do poder. Essa é a casa de Deus. Essa é a casa do Senhor. Oh, que o Senhor abra nossos olhos. Eu creio, irmão, que nós estamos aqui, quando entramos no Espírito, realmente no Espírito, estamos na casa. Quando a irmã está no quarto orando, entra no Espírito, já está orando no plural lá. Senhor, oramos de joelhos, nos colocamos diante de Ti, e o irmão está na casa. Adorando o Senhor na casa. Oh, bendito é o nome do Senhor. Senhor da casa, qual casa somos? Nós. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar quando soube que estava em casa. Em nome de Jesus.